Simvalp, está de forma expressa. O agente de contratação ele acompanha obrigatoriamente todas as etapas do processo, até a homologação. Né? A Ana, que está aqui presente aqui, ela tem uma semana que ela está aqui no Simvalp, acho que nem uma semana completou aí. Mas eu imagino que ela já deve ter visto algumas diferenças, porque não é que aqui é o ideal e que aqui é o certo, não é isso. É porque aqui, pela necessidade de em licitar coisas pequenas, tá? Como, por exemplo, uma pista de patinação do gelo para o município de Itabirito. Como coisas enormes, como em Itabirito mesmo, um contrato de 5 anos de coleta de lixo do município inteiro, como outras estações, o que se busca, na verdade, para trazer segurança para quem trabalha aqui, é ter essa regulamentação. E nessa regulamentação está previsto. O agente de contratação acompanha tudo. Porque se ele não acompanhar, em algum momento do processo, ele vai ficar sem saber como que ele tem que agir. Então, ele tem que participar. Agora, é lógico que ele não é engenheiro, não é médico, não é dentista, é farmacêutico. Então, alguém da prefeitura tem que fazer o DFD, tem que fazer o ETP e tem que fazer o TR. Só que ele tem que fazer com acompanhamento de quem vai decidir lá no final, que é o agente de contratação. Agora, o que eu sei na prática é que se tem que fazer de alguém, acaba caindo no colo de quem não tinha que fazer com a agente de contratação. Aí, não é nem uma questão de segregação de função. Aí é uma questão, primeiro, de disponibilidade de tempo e, segundo, de capacidade técnica da pessoa. Ela não tem isso. O que vai acontecer? Ela vai acabar errando, ela vai pedir alguma coisa que ela não podia ter pedido, qualificação técnica, por exemplo, ou ela não vai pedir algo que ela deveria ter pedido. Isso vai gerar impugnação, vai atrasar o processo e, às vezes, eventualmente, até anular o processo. Aí, o que acontece? A questão de segregação de função, na minha opinião, ela não é o que pode e o que não pode a gente de contratação fazer. Mas, na verdade, na minha opinião, teria que ser o seguinte: o que o secretário e os funcionários técnicos da prefeitura são obrigados a fazer, que eles não fazem. Aí que é a questão da segregação de função. Talvez seja um viés que não está sendo explorado e nem discutido no dia a dia, porque a gente sabe que é difícil e a gente sabe quais são as falhas que o município comete. E isso é uma falha recorrente, frequente, e é a realidade da maioria dos municípios aqui. Aqui dentro do Simvalp, de vez em quando acontece, porque nem sempre a gente tem um funcionário específico para poder tratar disso. A gente busca, dentro das possibilidades de contratação, sempre que possível, as licitações são acompanhadas de um assessoramento técnico. Mas, por exemplo, a pista de patinação de Itabirito, licitação do ano passado, ela não foi feita por um especialista da área. Ela foi conduzida pelo próprio processo, pela própria equipe do Simvalp. Então, a segregação não existiu nesse caso. Porque quem fez o planejamento foi a equipe de contratação do Simvalp. Deu certo, correu tudo bem, mas eu fui contra do início ao fim. E dei parabéns depois de ter sido concluído de forma correta e ter sido um sucesso. Mas não é a forma correta de fazer. Tanto é que eu fui contra mesmo, do início ao fim. E por mim não teria feito. A gente aqui dentro do Simvalp, a gente tem uma responsabilidade muito grande com os municípios. Então a gente não tem margem de erro. Então que a gente faz uma bobagem aqui, isso reflete de uma forma gigantesca no município. Então, se a gente não tivesse feito certo, Itabirito tinha ficado sem pista de patinação de ano passado. Então, por esse tipo de situação que eu acho que a segregação ela não tem que existir em relação ao agente de contratação na condução do processo. Eu acho que a segregação é importante na elaboração e no planejamento da licitação por técnicos do município responsáveis por cada área compatível com o objeto que está sendo licitado. Então, esse que eu acho que é o maior problema. Não é uma crítica, mas o que acontece no dia a dia e que deixa todo mundo vendido. A prefeitura vai licitar determinado objeto
Aí chega um fornecedor, não, eu tenho aqui um edital pronto aqui, ó. Tá aqui, ó, prontinho para você. Eu não acho isso uma coisa, no mínimo, razoável. Né? Por mais que seja, né, por mais que o cara possa estar com boa fé, não estou falando que ele está com a gente com má fé, isso tem que ser feito dentro do município. E aí o que acontece? Quando falta um profissional para poder elaborar a parte técnica, aí se busca essa solução. Eu estou passando por esse processo agora em outro lugar que eu trabalho, com outro consórcio, com energia fotovoltaica. Uma coisa até muito interessante e que já vai estar batendo aí na porta dos municípios já com uma solução pronta. Eu participei de algumas reuniões nesse consórcio para poder discutir a parte técnica da Lei 14.300, que é uma lei que regula não a venda de energia, que a energia fotovoltaica não pode ser vendida. Basicamente, você ou tem que ter a geração, você tem que alugar de alguém. E para poder viabilizar isso no município, tem que formar um consórcio de empresas, que é regulado pela lei das SAs, da mesma forma que regula esses consórcios de fornecedores que participam da estação. E o meu questionamento era justamente sobre isso. Aí a pessoa, de boa fé, eu nem enxerguei má fé dele, não. Aí veio e falou assim, não, eu tenho vários hectares aqui de outros lugares. Aqui. Eu ouvi e fiquei calado, porque não era só eu que estava participando da licitação, da reunião. E normalmente eu nem fico calado, mas eu fiquei calado. Deixei a pessoa falar, explicou tudo. Depois que ela explicou tudo, eu virei para ele e falei assim, olha, eu agradeço, né? Não sei o que os outros aqui presentes vão fazer com o que você está oferecendo, mas eu prefiro tirar as minhas próprias conclusões. Então eu vou agradecer, eu não quero ver o que acontecer, eu não quero que você manda para mim, e não quero que você leve isso como ofensa. Mas eu preciso entender o processo. Se eu não entender o processo, eu não vou ter como ajudar depois na frente com as questões que vierem. Eu acho que esse é o problema da segregação de função. Né? A segregação para mim é o técnico tem que fazer o trabalho dele como técnico, não o agente de contratação. Mas o processo administrativo como um todo, desde o DFD até a homologação, o agente de contratação tem que participar para entender tudo que está acontecendo. Então, para mim, a segregação de funções, que está no artigo 5º estabelecido, ela, para mim, eu trato ela desta forma. Tá? Edital, DFD, ETP, né? Impugnação, decisões, isso tudo tem que passar na mão da contratação em algum momento. Tá? Mas aí eu falei muito, aí realmente agora eu gostaria de uma parada para ouvir vocês sobre essa questão, porque eu sei que ela é um ponto de preocupação no dia a dia aí de vocês. Todo mundo calado? Em resumo, o que a gente preza assim é que quem planeja no contrato, o contrato fiscaliza. Quem planeja ajuda o gestor a fiscalizar. Mas na parte da contratação, né, a parte de contratação adulta, ele está realmente integrado em todas as funções para dar realmente essa câmera. Isso foi certeiro. Senão não vai sair. Não, tá tranquilo. Não, deixa que vocês. Vai ser perigo. Doutor, eu senti na sua fala, ontem mesmo eu estava discutindo com o secretário de licitação, essa questão do problema da licitação do município de Alvinópolis, que muitas vezes quase todas as funções caem sobre o agente de contratação, sobre a equipe de licitação, e os secretários mesmo não fazem a função deles que tem que ser feito, o planejamento. Às vezes chega um ETP, depois no final a gente vai ver que não foi feito de forma correta, não é que a pessoa que está fazendo ou não soube fazer ou fez de forma incorreta, porque não tem conhecimento técnico, né, para fazer aquele instrumento. Pois é, doutor Leto, eu penso assim, é muito difícil para um prefeito também
virar para ele e falar assim, olha, e se você coloca mais 1, 2, 3, 4 funcionários? Aí do outro lado está lá a contabilidade, está o tribunal de contas, está o controle interno, com a faca no pescoço dele, falando assim, olha, seu limite pessoal está no limite aí. É difícil de equilibrar todas as demandas do município, do ponto de vista técnico, e com as demandas da população. E atender todas as normas legais que a gente possui no país. É difícil esse equilíbrio. Mas a realidade é que a questão da licitação, ela não anda, ela não funciona, e outros adjetivos, que na verdade são pejorativos, que são atribuídos aí por a grande maioria da prefeitura em relação à licitação, não é por culpa da licitação, é porque quem está pedindo está sabendo que está pedindo. A verdade é essa. Não está planejando o que está pedindo. E é um ciclo complicado de ser quebrado. E se você paga, a prefeitura paga. Se você vai lá e cede, você está contribuindo para uma coisa que é ilegal. E isso é ilegal, na verdade. Como é que você vai colocar? Por que a gente não pensa muito em obra? Né? Por que você não vê um agente de contratação mexendo com obra? É uma coisa muito específica, né? Então, porque se tivesse jeito, eu acho que eles iam empurrar isso também para a gente de contratação fazer. Como não tem jeito, isso aí não é feito. Mas tirando isso, a grande maioria das coisas. É complicado isso. Muito complicado. E quando eu digo isso, não é só, às vezes, pela descrição, mas principalmente pela quantidade. Quantas e quantas vezes eu me pedi para ver edital, e assim eu começo a ler, aí eu vejo assim, mas isso aqui, quando é que tira essa quantidade? Isso aqui está desproporcional. Eu nem leio o resto. Não, pode rever isso aí, pode parar e rever. Está errado. Como é que um município, por exemplo, vai comprar, já tive caso, como é que um município pequeno vai comprar R$1 milhão de pão? Aí você faz a quantidade de tonelada de pão que o município vai ter que comprar, você vê que é uma coisa absurda, não tem planejamento nenhum. É mais ou menos aquela coisa, vídeo de preço, então não tem nenhum comprometimento com quantidade, com saldo orçamentário, então vou pôr aqui para não faltar. E só que eu vou para não faltar aqui, eu tenho que vai atender 10 anos. É para atender mas a quantidade vai atender 10 anos. E aí o que acontece? O pobre coitado do agente de contratação não tem que ficar filtrando isso. E assim, eu sei que tem secretários aqui e outros agentes públicos de nível hierárquico elevado da prefeitura, mas isso é uma questão que vocês precisam de ouvir e de entender. Não adianta achar, né? Eu sou de uma época mais antiga que eu via os seriados de televisão, era aquela feiticeira que ela mexia o nariz e a coisa acontecia. Não adianta, isso não vai acontecer, né? Você não vai mexer o nariz e a licitação vai ficar pronta. Então você tem que pôr a mão na massa junto com a gente de contratação. E isso não tem outra forma de acontecer. Sei que o secretário, né, eu estou vendo o dado ali, secretário de Alves, você tem 1 milhão de coisas para resolver. Ele já tem vários assuntos para resolver. Mas ele tem que separar parte do dia, todos os dias, para ir na licitação e ver o que está acontecendo e ver o que participar. Se ele não fizer isso, a licitação não vai andar. Isso eu escuto da boca de um monte de prefeitos, mas um monte. Ontem eu recebi uma mensagem, no domingo, de um prefeito que eu nem conheço, numa cidade ali, perto ali de Catazal, da Noruega, no miolo ali, perto da Faete, me pedindo para conversar comigo, que ele está precisando assessorar minha licitação, porque o município dele não fez nenhum pregão eletrônico. Eu não estou falando desse ano, não. Ele não fez nenhum pregão eletrônico na existência da Lei 14.103 nesse município. Aí eu liguei para o prefeito, conversei com ele para entender, porque eu fiquei até meio curioso como é que isso pode existir. Mas o fato que realmente existe. E por quê? Porque a pessoa que fazia tudo na prefeitura, até 2022, saiu da prefeitura. Aí de 2023 para cá, a prefeitura veio sobrevivendo a adesão de ata, prorrogação de contrato. Só que agora chegou num limite do insuportável. Então, isso também acontece às vezes, né? Deposita tudo em uma pessoa só, aí a pessoa tem que fazer tudo, às vezes até um prestador de serviço, né? Um agente público, um servidor, e isso também não funciona. Então, a questão da licitação, para mim, ela é muito simples. Tem todo mundo trabalhar junto. E tem que planejar.